Olá a todos, eu sou o professor Clenilson Rodrigues da Silveira e vou falar sobre circuitos lógicos combinacionais. Vou fazer uma introdução desse assunto, tá? É a introdução de uma série de aulas sobre esse assunto dentro dessa disciplina aqui, que é eletrônica digital. Então nós temos dois tipos de circuitos lógicos, combinacionais e sequenciais. O que é um circuito combinacional? É um circuito que ele depende exclusivamente das combinações das variáveis de entrada do circuito, né? E é um circuito que, diferente do sequencial, não possui memória. A saída dele depende apenas dos níveis atuais das entradas. Aqui nós temos um exemplo do que poderia ser um circuito combinacional. Esse circuito ele pode ter diversas variáveis de entrada e uma ou mais saídas, dependendo do projeto. Então podemos estudar a parte de projeto, como projetar um circuito lógico, ou fazer apenas a análise desse circuito. O circuito já existe, você vai analisá-lo, ou então você vai ter que fazer um projeto do zero. Se você fizer um projeto do zero, tem que seguir essas 4 etapas básicas aqui. Primeira etapa é analisar a situação, ou o projeto em si, o que o projeto pede, o que ele quer. Então você vai analisar quantas entradas vai ter o seu circuito, quantas saídas e o que esse circuito deve fazer. O que esse circuito vai fazer, ele vai realizar alguma coisa, né? Dependendo da combinação das entradas, ele vai ter que gerar uma saída. Depois que você fez toda essa análise inicial da situação, você vai montar uma tabela da verdade. Essa tabela verdade, dela você pode extrair uma expressão lógica, uma equação booleana, né? E então você gerar o circuito que vai executar aquela expressão. Esse é o que é um projeto. Um exemplo de projeto: eu quero projetar um circuito lógico que tenha 3 lâmpadas que são alimentadas por algum circuito elétrico, e eu quero que sempre que 2 ou 3 lâmpadas, sempre que 2 ou 3 estiverem acesas, eu quero acionar um alarme na saída desse circuito, ou uma sirene. Então aqui tem uma representação desse circuito. Então primeiro eu vou estudar a situação, ou seja, eu tenho um circuito lógico, que é o que eu vou projetar. Ele recebe nas suas entradas 3 lâmpadas. Essas lâmpadas estão ligadas em algum circuito que não aparece aqui, que não interessa, né? Não interessa aqui para o nosso caso. E na saída eu tenho aqui uma sirene, uma saída só, tá? E tem 3 entradas e uma saída. Sempre que quaisquer duas lâmpadas estiverem acesas, ou as 3 estiverem acesas, ele vai acionar na sua saída um alarme, um sirene. Aqui nós temos um exemplo do projeto já executado. Aqui é o circuito executado, tenho essas portas lógicas, né? Aqui são as entradas A, B e C, vamos chamar as lâmpadas, né, de A, B e C, e aqui eu tenho a expressão lógica obtida. Agora, o interessante é o seguinte: esse circuito aqui, que realiza essa operação, ele não é a forma mais simples do circuito. Você pode simplificar ainda mais. Por exemplo, esse circuito aqui, ele executa a mesma operação. Veja a expressão lógica do circuito: AB mais BC mais AC. É bem mais simples do que essa aqui. Então, um dos objetivos de você fazer o projeto do circuito é simplificá-lo ao máximo. Como é que nós fazemos isso? Não é o escopo da aula, né? Essa aula é só de apresentação do assunto. Aqui é o projeto. Agora você também pode querer só analisar o circuito. Inicialmente nós não vamos estudar projeto, nós vamos estudar análise. O circuito já existe. Aqui eu já tenho um circuito lógico e eu quero obter a expressão lógica do circuito. Ou eu quero obter a tabela verdade. Ou eu tenho a tabela verdade e eu quero daqui passar para o circuito. Como é que eu faço? Isso chama-se análise. Então isso a gente vai ver à frente. Então, para vocês atiçar a curiosidade de vocês, eu tenho aqui um software chamado Logicsim. Esse software ele é gratuito, você pode baixar gratuitamente da internet, você pode montar o seu circuito lógico. Aqui eu montei esse circuito, projetei esse circuito aí das lâmpadas. Aqui eu tenho as 3 entradas A, B e C, que representam as 3 lâmpadas.
Aqui eu tenho um circuito e aqui eu tenho a saída. Aqui é um LED, tá? Que indica assim, quando está aceso, a saída está acionada. Quando está apagada, que é o caso, a saída está desligada. No caso, esse nosso LED aceso vai representar o acionamento do alarme, tá? Então aqui, se eu ligar quaisquer duas lâmpadas, vai acender o LED. Então eu vou ligar aqui a lâmpada A. Veja que eu ligando a lâmpada A não aconteceu nada, tá? Que já era esperado, né? Se eu acender outra lâmpada, vou ligar agora a B, ó, duas lâmpadas acendeu. Três lâmpadas, continua acesa. Agora se eu desligar duas lâmpadas, vou desligar A e B, ó, apagou, tá? Só uma lâmpada ligada, o LED não acende. A saída não é acionada. Se eu ligar duas lâmpadas, quando tiver duas lâmpadas acesas, a saída vai estar acionada. Aqui eu tenho outro circuito que executa a mesma coisa, que eu já mostrei para vocês nos slides, né? Aqui eu tenho um circuito bem mais simples. Aqui já tenho uma lâmpada acesa, eu vou acender uma lâmpada, duas lâmpadas, ele acende, ó. Três lâmpadas, a saída é acionada, representando aqui o nosso alarme. Então, notem que esse circuito é bem mais simples que esse outro e o funcionamento é idêntico. Se fôssemos montar a tabela verdade, ela seria idêntica. Então, um dos objetivos do curso é como eu simplifico um circuito mais complexo e um circuito mais simples. Como é que eu obtenho esse circuito? Dado o problema, né, dado o projeto, como é que eu obtenho essas portas lógicas, quantas entradas e essas ligações aqui? Então é isso que a eletrônica digital trata, né? Muitas vezes, conforme eu disse, a análise é quando você já tem um circuito. Por exemplo, eu já tenho esse circuito montado e eu quero saber qual é a expressão lógica desse circuito, ou qual é a tabela verdade. Isso chama-se análise. Ou dada a tabela verdade, né, no caso aqui eu já tenho essa situação aqui já foi resolvida, já tenho uma tabela verdade. Daqui, né, eu não vou partir do zero, né, eu já tenho a tabela verdade, eu vou obter a expressão lógica e o circuito. Então esse que é o objetivo das nossas aulas, vai ser abordar a análise e mais tarde projeto. Ok? Eu agradeço a atenção de todos. Nas próximas aulas eu já vou iniciar a parte de análise de circuitos. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela atenção de todos.